Eu ainda desejava me aproximar mais do meu rei, e o fiz. Eu estava tão envergonhada por ter ouvido qualquer voz falar comigo, que pedi ao Senhor que falasse comigo apenas através da sua palavra. Também me lembro de pedir-lhe que removesse todo e qualquer tipo de coisas que pudessem ter vindo do inimigo, o que incluía o meu dom e a música que me foi dada. Caso não fosse da parte de Deus, certamente eu não queria ter nada que viesse do inimigo. Isso foi o quão abalada eu fiquei. E eu sabia lá no fundo que o dom e a música eram do meu rei. Nem o dom se foi, ainda o tenho. Nem ele me disse que a música não vinha dele. Amém e louvado seja o meu glorioso rei. Ele me fortaleceu dia após dia e me senti mais forte nele. Foi neste momento que comecei a ter a comunhão com ele. Eu tenho que contar esta história. Eu tinha ido para Israel em 2011. Foi uma sensação maravilhosa estar na Nação Santa, com pessoas que são a menina dos olhos de Deus, os filhos de Israel, os que pertencem ao único e verdadeiro Deus. Durante a viagem, tínhamos ido ao túmulo vazio, e o nosso guia havia nos dado uma taça de comunhão, um pequeno cálice feito de oliveira, com um acabamento de prata na borda, e tivemos a comunhão na pequena capela. Bem, através de vários anos, havíamos nos mudado mais do que uma vez e eu havia guardado o cálice. Eu, inclusive, já havia me esquecido completamente disso, até que o meu marido encontrou e me entregou. E eu o levei de volta para casa e o coloquei na estante. Um dia, o rei Yeshua me disse para usar a taça para ter comunhão com ele. Ele tinha guardado aquele pequeno cálice para que eu comungasse com ele. Não é impressionante? Desde então, tenho comungado com o meu rei todos os dias. Uma manhã, enquanto eu acordava, percebi que tinha sonhado com o rei Yeshua. Era final de outubro de 2014. Eu louvei a ele, estava tão animada e comecei a percorrer por todo o sonho em minha mente, as partes que ele me permitia lembrar. E foi assim. Eu e a minha família estávamos em um trailer grande. O rei Yeshua estava deitado no sofá com a cabeça contra a parede. As suas pernas estavam esticadas por todo o sofá. Lembro-me de ouvi-lo falar sobre Deus Pai. Não me lembro o que ele disse, exceto Deus, mas lembro-me de ter visto seus cativantes olhos azuis. Eu estava sentada a seus pés. Ele estava descalço. Às vezes ainda acho difícil de compreender que me sentei aos pés do meu Salvador. Então o sonho mudou, e ele estava sentado em um sofá diferente. Ele estava vestindo uma camisa vermelha, plástica, muito animada. Eu me lembro que queria tanto abraçá-lo, mas eu tinha que esperar que as pessoas deixassem as salas. Depois ele disse que eu podia abraçá-lo e eu fiz. Uau! E então de repente o sonho mudou novamente e eu estava distraída com um cachorrinho e fui para fora e quando regressei ele tinha ido embora e terminou o sonho. Eu havia orado por outro sonho com ele e quando acordei, percebi que ele tinha acabado de responder às minhas orações. Obrigada, papai, por ter me dado outro sonho com seu precioso filho. A ti seja dado todo louvor, honra e glória. Então uma noite ouvi o meu rei
me dizer para fazer um jejum de 3 dias. Isso foi no final de outubro de 2014 também. Portanto, fiz o que o meu Senhor queria que eu fizesse. Durante o jejum, eu ouvia claramente o meu rei falar comigo. Ele me disse que iríamos aprender sobre guerra espiritual. O rei Yeshua, durante a minha adoração e louvor a ele, também me disse que quando eu chegar ao céu, ele irá lavar os meus pés. Ele também me deu uma visão em que ele lavava os meus pés e eu estava no meu vestido de noiva. Obrigada, meu Pai Celestial. Tu és tão maravilhoso e surpreendente e tão digno de ser louvado. Eu chorava de alegria. Obrigada, meu Rei. Todos os louvores sejam dados a Ti para todos sempre. Obrigado, meu lindo Espírito Santo, por trazeres à minha mente coisas que tenho dificuldade em lembrar. Todos os louvores a Ti, meu Deus Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Trino, bendita Trindade. No dia seguinte ao meu jejum, eu fui para a praia com meu marido e fiquei pensando sobre o vídeo de um pastor que eu havia assistido. O rei Yeshua havia entregado a esse pastor, através de uma onda, um dente de tubarão. Eu comecei a perguntar se podia receber alguma coisa dele e então senti que não devia ter perguntado, pois ele tem me ensinado que tem um relacionamento diferente com cada filho seu e uma caminhada diferente. No entanto, eu nunca tinha estado em uma praia e eu nunca tinha visto um helicóptero voar e aterrissar na água. Mas naquele dia eu vi. Eu também nunca tinha visto um tubarão morto na praia. Mas vi naquele dia. Assim que dei alguns passos para longe do tubarão, algo na areia chamou a minha atenção. Era brilhante, apanhei. E soube imediatamente que era do meu rei. Era uma concha em forma de coração. Louvado seja o meu lindo rei. A concha tinha de um lado características normais, mas no outro lado era púrpura e branco. Parecia que a parte branca cobria o que estava por baixo. Pensei imediatamente no grande sangue do rei Yeshua, me lavando, branca como a neve. Obrigada, meu lindo Espírito Santo. A forma de coração não era perfeita, e ele me disse que aquilo refletia o que o meu coração tinha passado e como se parecia. Até tinha alguns cortes nele. Obviamente, tive as minhas lágrimas de alegria com meu rei. Foi na mesma noite que o rei Yeshua me deu lindas visões sobre a minha parede. Eu estava louvando a ele e me disse para olhar para cima. E eu vi palmeiras, a praia e o pôr do sol. Depois vi muitas luzes e um enorme coração de fogo com uma seta atravessando-o. Obviamente, tive as minhas lágrimas de alegria. Oh, como eu louvo e adoro o meu perfeito rei Yeshua. Uma noite, talvez na mesma noite, eu ia dormir e vi o braço do meu rei acenar, e depois ele revelou todos os anjos que estavam ao redor da minha cama. Eles estavam todos virados de costa para mim. Obrigado, meu rei, por toda a sua proteção. Então, quando eu estava no trabalho, uns dias mais tarde, o rei Yeshua começou a dizer que eu iria estar em treinamento, um treino especial para o final dos tempos, que algumas de suas noivas iriam receber. Quando fui para casa nessa noite, estava novamente em lágrimas, porque um dos profetas do Senhor havia postado uma mensagem do Senhor, e nela dizia que haveria um treino para o fim dos tempos, que seria intenso, e o Senhor estava dizendo para ouvi-lo durante todo o treino, e assim o treino seria rápido. E se não o ouvissem, levaria mais tempo para concluir.
Eu soube imediatamente que a mensagem era para mim, pois foi exatamente o que ele me disse no trabalho naquele dia. Aleluia! E louvores a Deus por todas as suas confirmações. Ele é tão maravilhoso e sempre diz que não há nada que ele não possa fazer. Amém. Enquanto a mim, como eu gostaria de receber mais confirmações em sonhos, eu disse a ele: 12 centímetros de neve e sons de pássaros. E ele me disse algo engraçado e eu ri. Ele tem um grande senso de humor. Naquela noite eu estava indo dormir. Eu vi o flash de uma pessoa em meus olhos. Parecia que eu estava segurando uma filmadora e gravando um filme. Era o meu lindo rei Yeshua, e ele estava sendo engraçado novamente. Ele estava agindo como se estivesse congelado. Ele tinha um cachecol em volta do pescoço e estava em um lago de gelo e patinava no gelo. Ele contornou o banco e pegou um medidor e me mostrou que a neve media 12 centímetros. Depois ele fez um gesto com as mãos e me mostrou todos os tipos de cantos de pássaros. Essa foi a maior confirmação do meu lindo rei Yeshua. Durante aquela mesma noite, antes de dormir, eu vi 2 rapazes e no fundo havia barcos de pesca. Eu não compreendi porque eu estava vendo isso como um vídeo novamente e então vi o meu rei vir e colocar os braços sobre eles com um enorme sorriso no rosto. Foi então que eu ouvi discípulos. Eu não sabia quais dos discípulos eles eram, mas eu estava tão entusiasmada. Uau! Eu te louvo, meu santo rei. Salmos 18:3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Em uma noite tive uma breve visão do rei Yeshua dançando comigo. Mas ele era um leão. Eu ouvia a sua voz de muitas águas dizer muito alto: eu sou o teu rei. Muito poderoso. Também outra visão do rei Yeshua comigo. Ele estava segurando as minhas mãos e estávamos flutuando e rodando em círculos pelo ar e descendo do teto. Difícil de explicar. Eu estava vestida de noiva. Obrigada, meu glorioso rei. O lindo Espírito Santo me disse que os 2 rapazes que eu vi eram Tiago e João Zebedeu. Que máximo! Mais tarde o rei Yeshua me disse que ele era o meu comandante, chefe e senhor do sábado, que o treino não seria fácil, que eu seria sua noiva guerreira. Eu ainda não compreendia, nem podia compreender o que estava acontecendo. Eu digo a vocês, era bem difícil de acreditar que isso estava acontecendo comigo. Shalom. Continua.